Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Estamos começando o nosso diálogo. Você vai participar agora do nosso diálogo comigo e com os meus convidados, como toda semana. E hoje nós estamos recebendo aqui dois grandes amigos e duas pessoas importantes no contexto de Ribeirão Preto e da nossa região, e também fora da região, dada a participação das empresas às quais eles dirigem. Naif Kalil Júnior. Kalil. Naif, muito obrigado por estar aqui comigo, diretor da Maxiar, está em 500 cidades do estado de São Paulo, litoral, Minas, Goiás, Brasília, chegando a Brasília agora, né? O ar-condicionado em Brasília agora vai funcionar. Gostaria, boa noite, Edmo, obrigado pelo convite. Gostaria de estar em todas essas cidades, mas o ar-condicionado é complicado. O ar-condicionado ele precisa de uma cidade que tenha uma economia forte e um calor forte, tá certo? Sem esses dois não adianta. Então você tem que estar em Ribeirão Preto, Rio Preto, tá certo? Uberlândia. Saiu desse conjunto aí, fica difícil manter uma loja de ar-condicionado. Quem que é mais conhecido em Ribeirão? Você ou o nosso outro convidado aqui hoje? Bom, mas essa pergunta não precisa, o dado, ele tem, a empresa dele tem 100 anos. Como é que é seu nome completo, por favor? Então, Edmo, é um prazer estar aqui. Não, eu perguntei seu nome completo, depois você fala que é um prazer. Como é que é seu nome completo? Eu nem sei direito, mas vou tentar ver se eu consigo, né? Que tá lá no RG. É fácil, hein? Luiz Eduardo de Barros Cruz e Guião. Ponto. Agora, ninguém sabe disso, é dado Guião. Exatamente. Ponto. E não tem nem vírgula. Rabbit. Ponto. Rabbit. Total. Obrigado por estar aqui comigo, Dado. E ainda bem que o Dr. Rui Flávio deu o GPS para você chegar aqui no Canal 20 para gravar o nosso programa. Obrigado é um prazer estar na companhia de dois grandes amigos, né? Só tem uma dificuldade muito grande, meu amigo Edmo. Foi não. Falar depois que o Dr. Rui veio num programa é um desafio muito grande. Eu também acho. Mas nós vamos tentar, né, Eu Naif? também Nós vamos acho. dar uma tentada e vamos que vamos, Eu né? também acho que é um dos maiores empresários da história de Ribeirão Preto, é o seu pai, né? E a gente sempre tem a elogiar, sempre tem a louvar pelo profissionalismo, pela dignidade e por tudo a honradez que a sua família é centenária, né, histórica dentro do comércio em Ribeirão Preto. Verdade. Agora, Dado, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá fácil vender ar-condicionado, né? Muito mais fácil do que vender carro. Ribeirão Preto tem feito aí 43, 44 graus. Então, à noite, né? Eu acho que é muito fácil. Como é que faz a representação? Você vai vender ar-condicionado Mitsubishi? Não vende ar-condicionado, tudo que é marca, né? Ou não? Você podia perguntar para mim. Não, né? Desculpa, perdão. Você vai perguntar de vender boa, essas coisas. Tudo bem, pois não. Edmo, o problema, por um lado, é bonito, é gostoso você ter um aumento nas vendas de ar-condicionado, ver aí a classe C e a classe D comprando bastante. Então, eles estão entrando no jogo. O outro lado é um lado um pouco preocupante, crítico, que é fazer 45 graus em Ribeirão Preto durante vários meses, desde setembro que nós estamos com esse calor. Então, é um sinal de que as coisas estão complicadas aí, o meio ambiente, né? Então, é confortável e financeiramente bacana vender vários meses esse volume, mas nós vamos ter que pagar essa conta aí, viu? Que legal ouvir isso de você, essa conta o empresário, vai ser cara. Porque o empresário normalmente ele é predador. E é legal ouvir isso de você. Agora, Dado, você lida, o Dai está falando da classe C, o Kalil está falando da classe C e D. Você lida com a classe C e D há muitos anos. Quer dizer, C, D e E, que a E hoje quase não existe mais.
Com certeza. Você está mais acostumado a esse processo. Bom, o problema do Knife, ele levanta problemas sociais importantes. Nós temos demanda de energia elétrica muito grande. Nós vamos ter consumo dessa energia elétrica, que vai gerar despesa para o cidadão colocar o ar-condicionado na casa dele. Você tem um monte de carro entrando a mais na rua e a gente, na verdade, dá graças a Deus. Está podendo ter o ar-condicionado para o seu conforto, está podendo ter mais carro para o seu conforto. Lógico. E a nossa estrutura não está acompanhando isso, né? Exatamente. Você tem ideia dos automóveis que você vende, assim, o percentual que são com ar-condicionado? Boa pergunta, Knife. Na realidade, o que acontece? Há 5, 6 anos atrás, 10, 15% dos carros da classe C e D, mais especificamente, né, vinham com ar-condicionado de fábrica. Hoje, quantos por cento? De 10 a 15%, Só? 5, 6 anos atrás, Olha. dessa classe C e D. Tirando os carros importados, que já vêm completos, né? Hoje, praticamente, em torno de 50% a 55% dos carros já saem com ar-condicionado. E tem uma previsão que nos próximos 5 anos, 90% vai sair com ar-condicionado. Então, o ar-condicionado deixou de ser um item um luxo para ser de série, porque não tem jeito. Logicamente, a demanda para um ar-condicionado aqui no Sudeste, para cima, Nordeste, Norte, região Norte, é muito maior do que uma região Sul, que tem um frio, a temperatura no Sul é muito diferente, em determinadas épocas é um pouco mais quente, né? Mas aqui nessa nossa região, praticamente, esse número, inclusive, na região Sudeste, ele é muito maior do que 55%. Por muito conta da... E no Nordeste não se vende praticamente carro sem ar-condicionado. Não há vidro elétrico, trava elétrica é dispensável. Agora, o ar-condicionado, o carro mais básico da Volkswagen sem ar-condicionado, ou das outras montadoras que nós representamos também, né, não vendem sem ar-condicionado na região Nordeste. Mas isso cai onde você começou o programa falando. Quer dizer, que você tem que atuar a venda de ar-condicionado, atuar nessas regiões. Isso é um problema, um fator ou importante, sei lá o que é o... de um país de um relevo tão grande como o nosso, né? E o duro é o seguinte, para o ar-condicionado, se você fala assim, Porto Alegre é uma cidade fria. Então a pessoa compra o ar-condicionado para ter o calor. Ao contrário, né? Ao contrário. Tá certo? Que então, ar-condicionado e aquecedor. Ele é ar-condicionado, você condiciona a temperatura do ambiente. Tá. Para nós é frio, tá certo? Para o sul é calor. Então, o Brasil inteiro hoje tem o potencial de se vender ar-condicionado. Quer dizer, todo mundo tem que pensar no ar-condicionado como se fosse aí uma geladeira, um item extremamente básico. E você falou também, né, Knife? Você falou com relação a clima, né, que está muito diferente. Não é Knife, é Calil. Calil JR, Calil Júnior. Vai, por favor. Você falou que você não ia sacanear. Que não estou sacaneando, mas ele falou no começo do programa, ninguém me conhece de Knife, tem que falar Calil, pô. Eu também não conheço Luiz Eduardo. Desculpa, você deu uma notícia bombástica aí, falar que eu chamo Luiz Eduardo, pô, entendeu? Então o que acontece, pela analogia que você falou do clima, o que acontece? Hoje, a infraestrutura no Brasil, nós estamos aí numa eminência de Copa do Mundo, de Olimpíada, né? A infraestrutura para ter os carros que são vendidos todo mês, que entram aí, são despejados nas ruas, né, do nosso país, nossa infraestrutura é muito complicada. Em contrapartida, o imposto que tem hoje no carro brasileiro é um dos maiores do mundo. Então, e esse imposto vai tudo aí para federal, governamental. Se a gente conseguisse separar um pedaço pequeno que seja desse imposto para ficar no município, além do IPVA, dessas coisas, poderia, inclusive, reverter para estradas, para ruas, né, melhorias de infraestrutura que poderia estar aumentando, melhorando. Nós estamos gravando aqui, né? Hoje está trocado o negócio aqui, eu estou parecendo que a Juliana me bateu hoje. Nós estamos gravando esse programa na quarta-feira, dia 12 de dezembro. Nath, dá para você pegar aqui? Eu vou dar a manchete do jornal Cidade hoje para você, Knife e Dado. Aí vocês podem comentar fazendo favor. Olha a matéria. Trocar de carro é o primeiro objetivo para o próximo ano. Está na capa do jornal Cidade hoje. Que coisa, né? E agora? Então,
E agora? Agora nós temos que baixar um pouco o imposto do carro e reverter aí para a infraestrutura. Porque senão... o que eu repito, né, Calil? Eu repito que é muito bom você ver o povo comendo, porque nós pegamos, ó, fome quem não tinha o que comer no Nordeste. Então, o Bolsa Família é ótimo, Bolsa Escola, Bolsa 13º, qualquer coisa é válida. O que acontece, Edmo, é o seguinte, esse crescimento aí da classe D em adquirir produtos que nunca teve acesso é bacana. Só que, paralelo a isso, tem que se dar uma infraestrutura. Claro. O imposto do ar-condicionado, que nem do carro, é elevadíssimo. E esse dinheiro precisa ser revertido em usinas, tá certo? Em condições de distribuição dessa energia, porque senão não adianta o povo comprar ar-condicionado, comprar carro, não tem estrada, não tem rua, não tem energia, isso vai estourar uma hora. Então o governo precisa entrar com a parte dele. Dado, deixa eu te fazer uma pergunta. É uma sensação minha. Eu não sei, Nathalie, Juliana, Kiko, Knife. Eu até a opinião de todo mundo. Calil, desculpa. Puta, isso vai ser duro, hein? Vai ser duro, hein? Vai ser duro. Luiz Eduardo é impossível. Tem a terceira opção, Júnior. Mas infelizmente vai ser difícil. Dado, você nota, como eu noto, quer dizer, nota não, você tem dados. Apesar de você ser o dado, você tem dados. A frota de veículo foi renovada. Você não vê mais carro velho na rua, Knife? Aquelas combis. Vocês veem na rua? Fiat 147, o Kiko está falando ali. Você não vê mais, a gente via carro capengando. Você ia num 12 de outubro para Aparecida do Norte, ônibus tudo parado nos acostamentos, os carros, você não vê mais isso. Uma descida para a praia, você não vê mais. Posso dar meu palpite? Claro. Por favor. Não, por favor. Eu acho que você me corrige depois. O carro hoje, com os financiamentos, então o cara ele não quer saber quanto custa o carro em si, ele quer andar num carro bom e saber o quanto ele está gastando por mês, que é a parcela. Quanto cabe no bolso dele, né? Quanto cabe no bolso dele, entendeu? Então ele pensa na parcela, eu posso gastar R$500 por mês, então eu posso ter esse carro aqui. Então ele sempre vai ter esse carro zero ou seminovo. E antigamente o automóvel, o carro era um patrimônio, hoje ele voltou a ser um bem de consumo. Verdade, com certeza. Dado, hoje eu vi no Bom Dia São Paulo um anúncio da Renault oferecendo um Clio 48 parcelas de R$390 mais a entrada. Vamos supor que seja um carro de R$30 mil. 21.990. 21 mil reais? Quer dizer, você dá 50% de entrada, é R$10 mil, o que hoje numa economia pujante não é difícil você guardar R$10 mil e vai pagar confortáveis 48 parcelas de fixas de menos de R$400 por mês. Quer dizer, não tem carro quem não quer. Com certeza. Não tem moto quem não quer. É verdade. E aí? Então, aí é a manchete que você colocou aí no ar, né, Edmo? Vão continuar comprando, vai continuar o acesso a isso e a economia vai se ajeitando, principalmente no nosso segmento. Hoje, o carro novo ele está muito mais fácil de ser comprado do que um seminovo. Então o que acontece? Por isso que a gente acaba não vendo mais carro tão antigo e tudo mais. A preferência, a taxa de financiamento, o acesso, as linhas de créditos hoje para carro novo acaba fazendo que o consumidor consiga trocar o carro com períodos mais curtos. Antes ele ficava o carro com 5, 6 anos, hoje já tem gente trocando com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos e vai trocando. E essa frota que está assim, vamos dizer, sobrando, está indo para onde? Onde está sendo dada essa vazão? Esse nicho aí ele vai diminuindo, ele vai sendo vendido a preços mais baratos e acaba não aparecendo mais nos centros que a gente mais circula e tudo mais. Então isso aí vai mais para periferia, bem mais numa classe um pouco mais baixa, né? Mas precisa se fazer ainda. Você viu que a gente teve no meio do ano, baixou-se o IPI dos automóveis. Foi um boom de vendas excepcional. Com a baixa do IPI, a gente teve meses de recorde de vendas um atrás do outro, né? Então mostra que
Se baixar o preço, se o consumidor tiver mais acesso, preço menor, esse negócio todo, a coisa vai andando com mais frequência. Mas precisa ter uma infraestrutura, coisa, senão fica muito difícil. O brasileiro tem algumas paixões. O carro é uma delas. Exatamente. Quer dizer, quem não tem, quer ter. E quem tem, quer ter melhor. E não pode chegar achar que isso é uma balela, que é uma piada. Isso é uma paixão. Verdade, é uma verdade mesmo. O cara, com o carro dele, ele é capaz de chegar lá na Santa Emília e falar que faltou um parafuso e fazer um escândalo. Com certeza. Se acontecer o negócio, que você passa vergonha. É verdade. Tamanha paixão do cara. A Maxiar tem projetos importantes, que a gente sabe, de engenharia, para edifícios, para shoppings, etc. e tal. Você também pegou esse boom, né, Calil, de esse desenvolvimento de grandes projetos, porque hoje Ribeirão Preto está quase que Manaus, né? Cuiabá, não dá para ficar sem ar-condicionado. A gente recentemente entregamos a obra do Ribeirão Shopping, né, que é a 6ª expansão, foi uma obra muito grande, muito importante para a gente, porque eu acho que posicionou a Maxiar numa empresa grande de engenharia também. Tá? Então, o nosso início foi só comércio de aparelhos, split, modelo janela, e agora fizemos esse de engenharia. O que acontece, Edson? Para você ter o consumidor confortável, ele vai acabar comprando mais. Então, se você tem uma boutique, uma padaria, um açougue, o que for, você climatiza, o cara fica mais tempo dentro do seu comércio e ele compra mais. Então, já tem essa mentalidade. E a expansão ficou maravilhosa, diga-se de passagem, né? A expansão do Ribeirão Shopping ficou um negócio de louco. Eu só tenho que chamar o primeiro intervalo, claro, aqui, e nós voltamos aí. Eu quero voltar desse ponto. Veja as importantes mensagens aí dos nossos anunciantes. Daqui a pouquinho, 2 minutos, a gente está de volta. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Compare. Seu plano de saúde tem mais de 850 médicos à sua disposição? Se seu plano for Unimed, tem. Quem compara, escolhe Unimed. Ligue 3605-5599. Shopping Santa Úrsula.
Estamos de volta com o nosso diálogo semanal aqui no nosso canal 20, Paixão por Ribeirão, recebendo dois grandes amigos e dois grandes empresários de Ribeirão, Naif Calil Júnior e Dado Guião. Naif, saímos para o intervalo e você estava falando com relação aos grandes projetos e a necessidade do ar-condicionado realmente dentro desse inferno, né? Porque nós estamos no inferno, né? A gente, há pouco tempo, a gente não tinha escola climatizada. Hoje todas as escolas são climatizadas, até na rede pública. A gente não tinha ambientes mais a céu aberto. Hoje não tem mais condições de você ter um comércio aí a céu aberto, tá certo? Então virou um serviço de extrema necessidade. Né? Necessidade. E eu queria aproveitar o convite seu e expor aqui para todo mundo que está assistindo o seguinte: a mentalidade do consumidor hoje para o ar-condicionado tem que se adaptar. Então, antigamente você tinha um tempo aí de uma semana, alguns dias para consertar um aparelho, fazer a manutenção. Hoje não se tem mais. Então a pessoa fica sem o ar-condicionado, ela fica desesperada. Esse calor, pelo amor de Deus. O negócio dela para tudo. Então o conselho que vai é o seguinte: do meu lado eu tenho que expandir a mão de obra para dar esse atendimento, e do outro lado, se você não pode ficar sem o ar-condicionado, em vez de um, você tem que ter dois. Ou programe a sua revisão, né? Ou programe a sua revisão, procure fazer isso no inverno. Que é o que eu ia falar. Infelizmente, né? Aqui em Ribeirão o inverno é curto, às vezes dura horas, né? Dura horas. O cara quer chegar lá na Santa Emília para fazer a revisão na sexta-feira, 5 horas da tarde, vou marcar minha revisão. Quer dizer, ele quer bater pênalti toda hora e sentar na janelinha. Ainda sair à noite com o carro, né? Sair à noite com o carro. Não, e me traz em casa, etc. Como se fosse a coisa mais natural normal do mundo, né? Agora, eu queria perguntar para vocês. Os problemas, naturalmente, que dentro da lucidez de vocês, que eu acho muito importante, e não da parte do sentimento predatório que outras pessoas têm, é óbvio e é natural, é olhos nus, que o governo não acompanha esse desenvolvimento da iniciativa privada. O governo não acompanha. Certo. Não é? Vocês veem solução? Vocês veem alguma luz no fim do túnel? A pergunta é para os dois. Nesse sentido, no âmbito municipal, estadual ou federal? Vou deixar o Naif responder, que é uma pergunta tão fácil, né? Primeiro. Olha, Ed, o governo está ganhando com essas aquisições, tanto o aumento de venda de carros como de ar-condicionado. O ar-condicionado, ele é tributado em 40% a 45%. Quanto é o automóvel? Quase 50, mais de 50. Mais de 50. Então, isso é melhor. Nesse ponto, o governo tem a receita, tá certo? Agora, ele precisa reverter essa receita numa estrutura que a gente possa deixar esse mercado sustentável. No meu caso, seria a parte da energia, a parte de treinamento de mão de obra, tá certo? Hoje a gente tem sérios problemas de mão de obra, tá? E do carro, aquilo que o Dado pode explicar melhor. Não, eu acho que não falta boa vontade para os políticos, para o governo, esse negócio todo. Você acha que não falta, Dado? Eu acho que as pessoas... Você é bonzinho, hein? Eu não sou, não. Que isso, pô. Você é muito generoso. O que acontece? As pessoas vão, o prefeito, o governador, eles acabam não conseguindo governar sozinho, né? Então eu acho que montam o seu secretariado, a sua equipe, e aí acaba mudando no meio do caminho. Então precisa ter alguém mais que vá para cima, consiga fazer as coisas, e eu acredito que a coisa vai andando. É muito difícil. O que a gente tem visto na televisão, que acontece aí com o mensalão, que tem acontecido, é um rolo atrás do outro, né? Isso atrapalha demais. Se esse pessoal... Perde o foco, né? Do foco trabalho. E energia. Se esse pessoal gastasse ou investisse a energia, né, de tudo isso que está acontecendo, ao contrário, para fazer as coisas que precisam ser feitas, né, eu acredito que seria muito melhor. Voltando um pouquinho à pergunta do nosso amigo Naif, hoje também, você ter um showroom de carros climatizados é uma necessidade. Não adianta você... ônus muito grande. Não tem jeito. Vocês. O cliente entra dentro de uma concessionária, num showroom de carros novos ou num outro ambiente. Naquele calor que está fazendo, a pessoa passa até mal. Então, até outro dia, nós não precisávamos ter
não era exigido, né? Não era exigido. Hoje é uma necessidade, não tem como você não ter. Então, todas as nossas lojas, se não tem um ar-condicionado, já estão sendo adaptadas para colocar. O Naif é um parceiro nosso de longa data, né? Tem colocado em todas as nossas novas obras aí, as antigas também. A gente é só botar o Digão para conversar com ele, é molezinha. Eu faço social, o Digão vai lá e organiza com ele. Ele faz social, me convida para casa dele, na hora de negociar. Não, fica tranquilo, eu só perguntei. E o vinho, que é o outro irmão, vem e dá a foice. Um passa a rasteira, o outro passa a espada, é tranquilo. Chega até no pai, aí chega no pai. Aí acabou. Eu brinco, viu? Não chega na dona Cecília, não, né? Vixe, aí é mais brabo, hein? E eu brinco, inclusive, com os meninos, né? Eu falo assim, ó, você pode ficar tranquilo. A parte de social, RP e módulos internacionais que tem para fazer, pode ficar tranquilo que é comigo. Mas, ó, o que me deixa, às vezes, desgostoso e sem esperança, na verdade, eu falo das nossas autoridades, é porque nas pequenas coisas você para e fala assim, puxa, ninguém pensa no povo. Viaduto Henri Nestlé. O viaduto ficou pronto, eu abro os jornais, estão esperando a prefeita e o governador entrarem num acordo na data de inauguração do viaduto. Para todos poderem estar presentes, né? Para fazer o marketing lá e coisa, gente, né? Dane-se o povo. O negócio é a política. Quer dizer, o negócio é capitalizar. É difícil. Então, eu falo em pequenas coisas, porque para a gente chegar lá nas grandes coisas, né? Claro. De mensalão, de corrupção e uma série de coisas, né? Eu entendo, Calil, que existem muitas dificuldades para você licitar uma obra, licitar uma concorrência, uma duplicação de uma avenida. Uma burocracia muito grande. Uma burocracia muito grande. E ainda assim tem corrupção. É verdade. E ainda assim tem corrupção. Eu entendo tudo isso, mas eu não consigo ver a boa vontade, Calil. O problema, no meu modo de ver, do governo é o seguinte, você tem o primeiro escalão, que é pura política, tá certo? E aí vem o segundo escalão, é o que dá apoio ao primeiro, e o terceiro é o que deveria fazer, que é aquele pessoal que persevera. As formiguinhas, né? As formiguinhas, né? Esse acomodou, porque é tanta burocracia para não se roubar, né? Não fazer as falcatruas, que o negócio emperra. Então as empresas desistem de fornecer, de trabalhar para o órgão público. E às vezes quem trabalha visando uma outra coisa. Outra coisa, né? Então, quer dizer, tudo que é do órgão público é privado, vai ficando truncado, não anda. E isso com a lei de responsabilidade fiscal, hein, Dado? Que coisa, né? Já pensou se não tivesse, hein? Quantas empresas nós sabemos que quebraram anos atrás por não receber dos governos? É verdade. Quantas empresas? Com certeza. Por não receber de governo. A Maxiar presta serviço para órgão público? Muito pouco. Muito pouco. E de preferência não presta? De preferência ou... Não, o problema é você tem que cobrar o justo, tá certo? E para você perder todo esse tempo, para você ter uma equipe só para fazer toda a documentação, tudo, você tem que cobrar a mais. E fica muito chato você vender um produto, custa 100 para uma pessoa aí civil, e para o governo tem que vender a 150. Então eu prefiro me abster e não fornecer. Quer dizer, às vezes não significa que é sacanagem do governo. Claro. O carro custou mais para a prefeitura do que para o Edmo, para o Dado ou para o Calil. Exatamente. Mas é que para vender esse carro para o poder público, eu tenho que cumprir determinadas coisas que não dá para vender o que eu vendo lá na porta da loja. É verdade. Exatamente. E você vê, a Santa Emília, o grupo... Na realidade, o modelo das montadoras é um pouquinho diferente do varejo. Elas, quando tem alguma licitação pública, alguma coisa governamental, elas participam direto. A gente chama as montadoras quando tem alguma licitação, alguma coisa de carro, e elas vêm preparam toda a documentação, vem com um representante e faz direto. Então a gente não tem nenhum envolvimento, a gente só informa que tem a licitação, acompanha, mas não temos nenhum envolvimento. Mas existem montadoras mais voltadas para o segmento. E a gente escuta algumas licitações que são, como é que fala? Carta marcada. Carta marcada, esses negócios. Então a gente
a gente não gosta muito de estar presente, porque justamente a gente sabe que às vezes tem alguma coisa e tal, então a gente sai fora. Essas coisas aí. Queremos dormir sossegado, né, Nai? Botar a cabeça no travesseiro no dia de noite e dormir sossegado é a coisa melhor do mundo. Quando você abre lá o edital de concorrência, está escrito assim: o carro tem que ter não sei quantos cavalos. Exatamente. Tem que ter um parafuso da esquerda prata. Para direita. Exatamente. A roda tem que ser 14 e não 15 polegadas. Só um modelo que vai dar certo. É difícil, existem profissionais que têm empresas que eles sabem direitinho onde estão as armadilhas de um edital. Então, eles vivem disso, então eles te prejudicam ou levam vantagem sabendo ler o edital. Quer dizer, você vai perder tempo, pegar um funcionário, deixar de vender para outros que estão lá na sua loja, para ficar nesse emaranhado aqui, eu prefiro não fazer. Não participar. Porque é oneroso. Então é onde eu quero chegar. Que você falou, e corre o risco de ainda não receber? Então, de repente ainda não tem, o governo mudou, que não sei o que, ainda não vai receber. Recebe até, assim, desde quando eu participei de alguns, você recebe. É difícil um órgão público te dar. Vai dar uma canseira, né, de vez em quando. Mas pode demorar muito tempo. Mas é isso, né? E hoje tempo significa às vezes o lucro. Mas é isso que nós estamos falando. Às vezes não é nem o lucro, às vezes é você quebra. Dependendo do valor. Se você empenha, você chega lá, você tem uma capacidade de entregar 500 ar-condicionado por mês. Num mês você entrega 300 para um órgão público e demora um ano para receber. Você pode estar comprometendo seu capital de giro, ter que recorrer ao mercado financeiro, encarecer o seu produto, deixar de ser competitivo no mercado. Exatamente. Como é que você faz? É verdade. Por isso que eu estou dizendo que talvez, e o que eu ouço, porque eu não trabalho com poder público, mas o que eu ouço de alguns empresários que não têm recebido de vários poderes públicos, não é municipal ou de Ribeirão Preto, não, está generalizando. Eu estou ouvindo isso de novo que acontecia 30 anos atrás, 20 anos atrás. Né? E isso está me preocupando. Lei de responsabilidade fiscal, abrir o jornal A Cidade e ver lá que a prefeitura deve não sei quanto, 10% do orçamento. Ô, gente, o que está acontecendo com esse povo no Brasil? É verdade. E hoje nós temos que ver o Joaquim Barbosa, o povo pedir para ele ser presidente da República. O que está acontecendo nesse país? Que bom, né? Você tem dúvida que se o Joaquim Barbosa sair para presidente da República, para presidência da República, hoje ele ganha no primeiro turno com 90% dos votos? Não tem nem graça. Não tem nem graça. Dá disputa, não? Mas nenhuma. Nenhuma. É uma situação. Ô Calil. Ou ele ou o Tite, né? Se o Tite for campeão... Falar em Tite, nós estamos gravando na quarta-feira. Ô Wellington, quanto está aí o jogo? 1-0 para o Corinthians contra o Al-Ahly. Deixa eu recorrer ao japonês que fala muito bem árabe. Não é? É egípcio. E Naif, egípcio é árabe, pô. Falando nisso, né, Naif? O nosso ingresso só deu direito a assistir o primeiro tempo, né? Só. Porque o segundo nós estamos com o nosso amigo, o velho Guerreiro aqui, né? Se eu fosse corintiano, você me chama para fazer uma entrevista na hora do jogo. Eu ia convidar o Júlio Tarlá para estar aqui com a gente. Qual é a chance que eu tinha de trazer o Júlio Tarlá aqui para essa entrevista? Nenhuma. Vamos deixar para uma outra oportunidade. Ainda bem que eu sou santista, você é palmeirense. Santista. Santista aí, ó. A coisa mais linda do mundo, né? Os únicos 3 aqui dentro. O pessoal aqui da gravação, não sei quem tá doido. É corintiana pelo jeito, olha lá. A Cintia é corintiana pelo jeito, olha lá. Pelo jeito é corintiana. Tamo ferrado. Voltando para o desenvolvimento, eu quero falar bastante de desenvolvimento. Depois, no finalzinho, precisamos falar um pouquinho de futebol também, né? Vamos falar de futebol. Nosso time, de longas datas. Éden. Eu não me lembro desse time. Quase nada. Né? Então tá bom. Então vamos voltar para o desenvolvimento. Quem era o técnico desse time? Primeiro jogador, depois foi técnico desse time. Putz grila, hein? Zé Bernardes. Você lembra do enrolado, hein? Você conhece ele mais ou menos? Não, porque eu não estou muito bem com ele, não. Entendi. Então vamos voltar para o desenvolvimento. Né? Deixa ele comigo. Ribeirão Preto. Tá andando a passos largos ou curtos? Eu acho bem largos. Bem largos. Ribeirão Preto hoje tem números, acredito, aí ele deve estar tirando aí as 5 maiores capitais, e eu acho que vem Ribeirão Preto. Pelo menos no ar-condicionado é assim,
Acho que na construção civil também é assim. Se tirar os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, BH e Recife, eu acho que Ribeirão Preto tem uma força econômica compatível nessa posição. Esse sentimento que o Naif, o Calil está dizendo, em relação à pujança de Ribeirão Preto, está nessa proposta da prefeitura com relação à revisão da plana genérica da cidade, né, Odado? Porque está se falando, a gente está especulando aí, coisas em torno de até 200%, 300% de revisão. O que você está vendo isso? Como é que você enxerga essa pancada de uma vez? Não que não tenha que fazer, eu acho que lógico. Da mesma forma que a Receita Federal vai no seu centavo, a prefeitura também tem que ir. Não adianta estar lá a casa avaliada lá no IPTU em 100 mil se a casa vale 600 mil. Certo. Quer dizer, tá certo a prefeitura. Lógico. Mas e a pancada essa altura do campeonato? Então, dentro dessa linha, já respondendo a sua pergunta e voltando um pouco do Naif, Ribeirão hoje, ela é a 18ª, 19ª cidade em emplacamento de carros do Brasil. Ela ganha ou está à frente de capitais, de 2 ou 3 capitais no Brasil. Então, Ribeirão Preto é muito forte. Infelizmente, esse ano, ela está evoluindo 2% no emplacamento. Então, você tem cidades que estão muito mais, vendendo muito mais carros, emplacando muito mais carros. Quando você, a cidade que tem uma concorrência muito grande, hoje Ribeirão praticamente tem todas as marcas de carro. Você anda por aí nas lojas e nas ruas, a diversidade de veículos, de modelos que você vê é muito grande. Duas concessionárias da mesma marca, esse negócio todo. Então, Ribeirão, nesse segmento automotivo, ela está muito forte. E cidades mais concorridas são cidades que têm dificuldade maior de crescer. Então, Ribeirão teve, infelizmente, até o mês passado, ela teve uma evolução de 2%. Cidades do Nordeste com crescimento de 30% no emplacamento, esse negócio todo. Deixa eu ter que falar o nosso último intervalo. Claro. E a gente já volta para o nosso último bloco. Fechado. Fica aí com essas mais 2 minutos de mensagem dos nossos anunciantes e já voltamos para finalizar um programa muito interessante com esses 2 empresários que estão dando uma visão importante para a gente desse nosso mercado. Até já. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade, seu jornal, sua cidade. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Aqui no canal 20 da NET Paixão por Ribeirão. Quem vem aqui ganha alguns presentinhos. Vocês não gostam, eu tenho certeza que vocês não frequentam esses lugares, mas vocês deem aí para vocês. Vocês conhecem o Shopping de Santa Úrsula ou não? Muito. Bastante. Lá tem o Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, que vocês não frequentam lá, eu tenho certeza. Não. E lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula tem os cortes de carnes do Barbacoa, que vocês também não gostam, eu tenho certeza disso. Nosso amigo Tito Biagi também não gosta. Não gosta de lá. Não gostava, né? E é o único pinguim que tem os cortes de carnes do Barbacoa. Os outros do centro e do Ribeirão Shopping não tem. Certo. E lá no do Santa Úrsula tem. Então, vocês vão
comer um corte de carne do barbacoa com as devidas esposas, por favor. Knife lá no Pinguim do Santa Úrsula. Muito obrigado. Dado. Muito obrigado, mano. E muito obrigado mesmo. Aproveitando que vocês vão ao shopping Santa Úrsula. Belo presente mesmo. Aproveitando que vocês vão ao shopping Santa Úrsula, aqui tem, cada caixinha dessa, um estacionamento com direito a manobrista, para vocês pararem o carro lá. Tem aqui um café para vocês tomarem no Doc Café. Tem aqui um petit gâteau do Ice by Nice, também do Shopping Santa Úrsula. E uma massagem no Buda Spa, que eu gostaria que vocês dessem para as esposas, por favor. Não é para vocês aproveitarem lá no Buda Spa. E é climatizado. É lá do Buda Spa. Obrigado. E aí, a hora que terminar tudo, vocês vão ou fazer a barba ou cortar o cabelo e engraxar sapato lá no Luminous. Que lá no Luminous tem... barba, cabelo e bigode, então, hein? Lá no Luminous tem a possibilidade de vocês engraxarem o sapato. Muito que obrigado. É complicado em Ribeirão Preto para engraxar sapato, vai lá. Grilo, hein? Dá para engraxar o sapato tranquilo, fazendo uma barba. Também é parceiro nosso, que o pessoal da o Luiz. Luiz. E já tá. E agora tá abrindo a gráfica rápida lá. Você tá fazendo a gráfica rápida também? Junto com o café? Do lado ali do Luminous. Ele costuma prestigiar a gente. Muito bom, Luiz. Uma figura. Então vocês vão passear lá no Shopping Santa Úrsula com a esposa. Com muito prazer, vamos sim. E desfrutar as coisas gostosas lá do Shopping Santa Úrsula. Legal. Voltando na sua pergunta agora, né? Já falamos um pouco de carro, segmento de carro, de ar-condicionado, esse negócio todo. Infelizmente, apesar de Ribeirão tá a passos largos, né? Como a gente está falando, a área de educação aqui em Ribeirão Preto, como no Brasil inteiro, né, Edmo, Knife, né? É muito complicado. O povo brasileiro, o acesso à educação e tal, é um dos gargalos que o Brasil tem hoje. Então, se a gente não investir muito no setor de educação, vai ser muito difícil. Todo mundo está dizendo que o Brasil está surfando essa onda, aproveitando esse momento, mas o gargalo da educação é um negócio extremamente complicado, que nós vamos precisar sair dele para a gente conseguir os objetivos maiores, porque senão fica difícil. Rodado, isso é o básico e em qualquer país evoluído, desenvolvido, é assim. Perfeito. É educação. A partir da educação você forma o caráter da pessoa, forma o profissional, tá certo? Porque não adianta você vende bastante carro, eu vendo ar-condicionado e você não tem pessoas para sustentar esse negócio, entendeu? Então você tem que ter pessoas educadas, com estrutura, para você fazer um desenvolvimento bacana da sociedade e do país como um todo. Não pode ter demagogia nessa história da educação, né? Não pode. Veio essa proposta, essa ideia do governo federal dividir os royalties de petróleo, que eles sejam 100% destinados à educação. Aí o pessoal já vem lembrar da CPMF, né? Que era para a saúde e não foi para a saúde, para lugar nenhum, né? Isso que é o problema. Não é verdade? Agora, nós estamos falando sobre desenvolvimento, nós estamos falando sobre carro, nós estamos falando sobre ar-condicionado, falamos sobre a educação. A educação chega ali também. Porque na medida que você coloca um monte de carros, desenvolvimento, possibilidade, você está falando de educação também. Quando você está indo na rua e o trânsito está cheio, porque não acompanha, o pessoal parece que não está nem aí com a carne seca, né? O pessoal quer correr, ou quer passar, ou quer buzinar, quer gritar. É um estresse, né? A educação também entra aí, né, Calil? Não é educação só estudar na escola, né? É o berço, né? O famoso berço, né? Que as pessoas têm que ter. Mas isso é um projeto aí a meio e longo prazo, né? Não adianta também o governo falar que vai pôr um mundaréu de escola amanhã, que isso daí demora para surtir os efeitos, né? Os efeitos positivos. Não adianta também colocar um monte de escola de qualquer jeito, né? Não. Quer dizer, com um salário de professor passando fome. Eu me lembro, quando eu estudei, quem era professor no Tonel Mota era autoridade na cidade. Era autoridade em Ribeirão Preto. Porque era pessoa de qualidade, de família, o professor, de qualidade, de família, com apoio, com amparo, com salário, com tudo. Tecnicamente, extremamente gabaritado para isso também, né? Pessoas da sociedade. Claro. Não era qualquer pessoa, não. Eu não estou aqui denegrindo os professores, pelo contrário, estou defendendo professores. Lógico. Da mesma forma que eu não estou aqui dizendo que o povo é sem educação
e é responsável pela confusão no trânsito. Acho a Transerp fraca. A Transerp, que é o órgão de Ribeirão Preto destinado à coordenação do trânsito de Ribeirão Preto, é fraca. Ela não, Ribeirão Preto é uma brincadeira o que fazem no coordenação do trânsito hoje, com relação a sincronização de semáforos, informativo de trânsito de rua, placas de sinalização, tudo que você possa imaginar que poderia minimizar o sofrimento no trânsito, a Transerp é omissa em Ribeirão Preto. Eu não quero que vocês concordem, não, mas que vocês deem ao parecer de vocês. É difícil a gente opinar de um setor que a gente não está lá dentro para saber os problemas, tanto da Transerp, da EP, enfim, é difícil. Agora, eu acho que o transporte público tem que ser revisto. O transporte público tem que ser revisto. Hoje, a gente tem cerca lá de 100 a 150 funcionários e todos vêm de carro, ou vêm de moto, ou de carona. Ninguém vem de transporte público. E isso é ruim, porque são mais veículos, é mais gente no trânsito, tá certo? É mais caro a pessoa ter o veículo, gastar com gasolina, etc. Tal, e poderia ter o transporte urbano. E aquilo que eu falo, se continuar nessa atuada, daqui a pouco o Ribeirão Preto vai ter congestionamento sérios. Quando você viaja para o exterior, você vê as malhas de metrô, né, que existem aí fora, esse negócio todo, é um negócio de louco. Dado, São Paulo tem 100 e poucos quilômetros de metrô, Londres tem mais de 400 quilômetros de metrô. Uma cidade muito menor que São Paulo. Então. Quer dizer, agora, você vai no Arco do Triunfo em Paris, talvez a São João com a Ipiranga, em São Paulo, tenha um movimento semelhante àquele do Arco do Triunfo em Paris. Só que não tem um semáforo e todo mundo se entende. É verdade. Todo mundo passa por baixo. Ninguém buzina, ninguém xinga. Fazendo contorno, todo mundo chegando. Tem tudo, tem por baixo. Da Champs-Élysées, da onde quer que seja, todo mundo se entende. Então eu falo sobre educação e sobre sinalização. É verdade. A gente aqui não pode. Você fala do transporte público, é pobre. E deveria oferecer soluções futuristas, não soluções imediatistas. Hoje, você, para ter uma empregada doméstica que saia de um lugar da cidade para chegar na sua casa para trabalhar, o tempo que ela perde num ônibus, numa interligação de ônibus, ela tem filho, ela tem escola do filho, ela tem que fazer alimento para o marido, ela vai cozinhar, ela vai limpar a própria casa dela. Para ela chegar é complicado, né? Isso que você está falando. Tanto para ela chegar, como ela ir para trabalhar, como para chegar à noite também, que chega quase de madrugada também, né? E nós estamos vivendo um momento que eu estou vendo cada vez mais patrões botar condução para funcionário, para fugir exatamente dessa dificuldade, cara. Tem, porque senão fica muito fácil o funcionário chegar atrasado, ou chega cansado, quer dizer, não produz, não rende. Pode justificar ele não produzir porque o Corinthians perdeu, não é o caso, o Corinthians está ganhando. Vai, Corinthians! Ju, quanto tempo nós temos, que eu preciso falar aqui de futebol um pouco, que senão eles vão me matar? 6 minutos. Que gostoso. Eu quero falar do maior time de futebol que Ribeirão Preto já teve. Qual foi o maior time da história do futebol de Ribeirão Preto? de peso e altura. Qual foi, Dado? A gente brinca que é o Éden de Colcha, né? Que é Éden Colchões, né? Quer dizer, de Colcha. Quem inventou o time do Éden? Não foi o Luciano Cristófani, mais conhecido como Lupa. Foi ele? Eu acho que foi, hein, Naif? Eu já entrei no meio desse caminho aí, mas eu entrei no começo. Na realidade, nós éramos todos amigos, né, de 16, 17 anos, e no clube de campo, que você acompanha há muito tempo, já tinham outros times de um pouco mais velhos, né, de meninos de 22, 23, 24, de 30, e a gente foi chegando, mais ou menos para e passo com o Marista também, que começou junto conosco, né? E a meninada, vamos juntar, vamos começar a jogar no clube de campo, vamos jogar no Canindé. E aí todo mundo foi e fundou-se o Éden. Que, se não me engano, nós jogamos quase uns 20 anos lá, né, Naif? Deve ter sido. Mais de 20 anos, mais ou menos. Então a turma juntou, fez o time 90, e foi jogando. E era um campeonato delicioso, na areia. Quando eu falo que é o maior time de Ribeirão Preto, aí o nosso telespectador vai achar que eu estou de sacanagem.
Mas vamos lembrar aqui, não estou falando de Dado, de Nike, não. Eu estou falando de Sócrates. Verdade. Zé Mário Crispim. Zé Bernardes. Tadeu Risse. Zé Bernardes. Mauricinho. Renatinho Dantas. Eu estou falando de profissionais do futebol. Marquinho Serralha. Marquinho Serralha, que jogaram em times de futebol, inclusive do exterior. É isso mesmo. E que jogaram no Éden. Exatamente. Fred, que jogava no futsal também. Fred do futsal, dentista. Isso, né? Quer dizer, mesmo. Todos eles jogavam no Éden. Eu me lembro que eu ia acompanhar. Eu era o Bustani, né? Também. Jorginho Bustani. Rogerião, irmão do Rogério de Barba. E o Rogério de Barba, irmão do Horácio. Rogério Machado. Aliás, Costela lá do Costelaria do Horácio. Do Horácio, isso aliás, eu queria mandar um abraço para o Gustavo Machado, filho do Horácio, que voltou de Belo Horizonte para Ribeirão Preto e está como diretor de vendas aqui da Kyoto Mitsubishi. Junto com o nosso amigo Fred. Junto com o Fred, com o Fernando. Legal. Então, mandar um abraço para o Gustavo também. Então, foi um desfile de jogadores que eu tinha prazer em ver Tadeu Risse jogar futebol. Nossa. Espera um pouquinho. Nossa, isso é uma escola. Com certeza. Né? Não, isso é uma escola do futebol. Que você não vê mais Tadeu Risse e Zé Mário Crispim desfilando por aí. Não vê mesmo. E aí você tinha, junto com craques, Knife, Calil Júnior, Dado Guião, Valder. Marcel acabou saindo do Marista, indo pro Éden, depois voltou pro Marista de novo. Marcel Issa, que jogou na Grécia também. Marcos Machado. Quer dizer, agora... Liguinho. Encontros de família também, né? Porque aí todo mundo casou, todo mundo... E continuaram amigos, né? E engraçado, né, Edmo? Que o Luciano, quando a gente brinca muito, que ele que fundou mesmo, o Luciano, há 3 anos atrás, né, Naif, se não me engano, institucionalizou que a gente precisava encontrar de novo, porque a turma vai se dispersando. Então, uma vez por mês, ou um almoço na última sexta-feira do mês, ou um happy hour na última quinta, a gente se encontra de novo e além dos jogadores, mais alguns amigos mais próximos, não sei o que, a gente se encontra. Então é religioso. Todo mês? Todo mês já faz 3 anos. Olha que delícia. Não, por favor, me convida. No próximo, claro, eu quero com certeza. Será convidado, eu quero com participar. certeza. Não, você vai ter que passar por uma votação, né? Precisa ver se não vai ter bola. Eu tive participação importante nesse time. Agora, se é o seguinte, nós vamos te chamar, mas você vai ser obrigado a levar o Zé Bernardes junto com você. Aí você está pedindo coisa impossível. Hã? Desculpa, você está pedindo coisa impossível. Não, ou tem que ir o Zé Bernardes ou o Edmo, os dois juntos falando não dá. A gente divide em 2 grupinhos, né? Se for quinta no fim do dia, talvez dê para levar o Zé Bernardes. Sexta na hora do almoço, nem pensar que ele dá aula na USP e fica no HC até 4 horas da tarde. Ó, nós estamos chegando no final do programa. Eu quero aqui deixar meu mais profundo agradecimento a alguns médicos, Dr. José Eduardo Brunaldi, gastroenterologista, Dr. Mário Alexandre, também gastro, Dr. Mauro Sanches, da radiologista da Documenta, Dr. José Eduardo Bernardes, meu irmão. Vocês foram pessoas especialíssimas nos últimos dias para mim. Eu não sei o que dizer, não tenho o que falar a respeito do excesso de profissionalismo, de competência, de dedicação e do meu carinho que vai ficar por vocês por muito tempo na minha vida, em dias extremamente complicados, difíceis, mas que sabedores das coisas e que Deus ilumine vocês cada vez mais na vida de vocês. Vocês não podem passar jamais desapercebidos das minhas orações. Dado, muito obrigado por estar aqui comigo. Abraço ao Vinho, Digão, Dona Cecília, Rui. Esqueci de alguém? Os que não estão tão perto. A Dorinha que mora na Dinamarca e o Xandão de São Paulo. Exatamente. Abraço a todo mundo, essa família maravilhosa que contribui com Ribeirão Preto há muitos e muitos anos. Agora eu posso falar. Pode, Banana, pode. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Inclusive está do lado do meu grande amigo Naif aqui, legal, entendeu? É muito gostoso, foi muito bom participar. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar a todos os seus telespectadores um Feliz Natal e um excepcional 2013. Dr. Calil, muito obrigado. Graziela, os meninos, beijo enorme.
Obrigado. E muito obrigado por ter se proposto a deixar de torcer contra o Corinthians e estar aqui com a gente. Não foi favor nenhum. Não foi. Edmo Banana, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso negócio, tudo e de outros assuntos, tá? Da comunidade. Me coloco sempre à sua disposição, quando quiser. Só não pode ter jogo do Palmeiras, aí eu não venho. Tá certo. Mas eu acho que você vai me convidar por muito tempo. O jogo do Palmeiras às 9 da manhã. Mas tem coisa boa, tá vindo coisa boa aí. Semana que vem, muito obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem a gente está de volta com o nosso programa Diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui no canal 20 da NET, Paixão por Ribeirão. Boa noite. Você sabe aonde fica a Honda Koi? Fica aqui, na Avenida Maria de Jesus Condeixa, número 354, ao lado da Atri Fiat e pertinho do estádio do Comercial. Venha conferir toda a linha Honda 2012 e 2013 em uma das concessionárias mais modernas do Brasil. Venha nos conhecer, a família Honda Koi espera por você. Vem! Honda Koi, Maria de Jesus Condeixa 354. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney com a Conexão Brasil. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visitas a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias e médicos brasileiros sempre junto com o grupo. Passeio de limousine e muito mais. Inscrições abertas para julho de 2013. Ligue já. 3632-9775. Conexão Brasil e você. Juntos no mesmo sonho. O Canal 20 tem uma relação de comprometimento com a nossa cidade, preocupando-se em fazer de cada ribeirão pretano parte integrante da nossa programação, com conteúdo 100% local. E você, empresário da nossa cidade, venha fazer parte deste grupo e anunciar no Canal 20. É o melhor custo-benefício para a sua empresa, com telespectadores direcionados, qualificados e algo que temos em comum: a paixão pela nossa cidade.